Olá, doutores e doutoras, como estão vocês? Eu sou o Gilberto Melo, sou advogado e sou o coordenador do projeto ProEx aqui para Cascavel. Hoje nós estamos reunidos para fazer o primeiro programa, que nem tem nome ainda, para falar bem a verdade, né? Nós estamos reunidos para inaugurar a sala do nosso estúdio de áudio, vídeo e podcast. Comigo hoje aqui está o Dr. Charles Lustosa, nosso tesoureiro, Dr. Josney, secretário-geral, doutora Clarissa Sgarione, secretária-geral junto, nosso presidente, doutor Alex Galho, e o Luiz Fernando Casagrande Pereira, nosso tesoureiro da seccional, que vem de Curitiba e que está aqui junto com a gente para inaugurar a sala e que depois nós vamos falar um pouco mais sobre toda essa sua... a importância da sua participação hoje aqui com a gente, né? A gente não pode perder de vista que esse é um projeto modelo, um projeto piloto, né? O ProEx, que é um projeto que ele financia, né, o programa de financiamento de excelência da advocacia paranaense, que custeou, que pagou o nosso estúdio e que vai fazer tanta diferença para a advocacia. Então, a gente sai de um patamar onde nós somos demandados para gerar conteúdo para os outros, né, para os outros curiosos, para quem não conhece do direito, para quem não entende direito, para criar conteúdo para a gente, conteúdo interno da área do direito e para fora do direito. Então, nós nos alcançamos e alcançamos a comunidade externa. Então, é o primeiro programa. No futuro muito próximo, todo mundo vai ser demandado a votar no nome do programa, que vai ser aí o programa da OAB Cascavel Paraná. E, diante disso, né, eu gostaria de colocar, doutor Alex, nosso presidente, como é que você viu essa aprovação e como é que você sente essa necessidade, né, de ter um estúdio de áudio, vídeo e podcast, videocast, enfim? Primeiro é importante dizer, olá, amigos advogados e advogadas, né? Está sendo um grande prazer participar deste primeiro programa do nosso estúdio de podcast, estúdio de áudio, vídeo e podcast, e ainda, como disse o Gilberto, vamos tentar identificar, escolher um nome que a advocacia de Cascavel possa se sintonizar com o nome que a gente vai escolher, né? A advocacia vamos fazer aí uma enquete com alguns nomes e colocar para toda a advocacia cascavelense votar qual é o melhor nome. É importante dizer, Gilberto, que a gente construiu esse estúdio aqui com várias mãos, né? Esse projeto se iniciou lá atrás com a ideia de um colega advogado, que eu faço questão de mencionar aqui, doutor Hélio Ribeiro, que trouxe essa sugestão para nós, falou da importância e convenceu a diretoria que era viável, que ia ter demanda para um estúdio de podcast. Depois nós tivemos aí a Comissão de Direito Digital e a Comissão de Ética e Marketing, que juntas ajudaram a construir o projeto que encaminhamos para o ProEx, né? A doutora Raquel Salgado, que era presidente na época, escreveu esse projeto para nós, né? Pôs no papel a nossa ideia. Doutor Cleverson Birkan, que era da comissão, é hoje presidente da Comissão de Direito Digital, ele também contribuiu com algumas ideias. E não poderia deixar de agradecer a você, Gilberto, que executou esse projeto, né? Estamos aqui em uma sala, como algumas pessoas que conhecem de estúdios, de podcasts, falaram para nós que o estúdio está perfeito, com equipamentos de qualidade, né? Com uma estrutura de qualidade. E isso foi possível porque a seccional trouxe, né? Implantou esse programa e aí vem ao encontro aí de um projeto muito maior, que depois o Pereira, né, pode falar aí que o ProEx não abrangeu só Cascavel, né? Foram alguns milhares de reais aí destinado a todas as subseções do Paraná. E é isso que a gente visa, né? Trazer, proporcionar algo inovador para a OAB, né? Tenho certeza que reconhecidamente as comissões já estão falando de elaborarem projetos para fazerem os seus programas
E isso para nós é uma grande satisfação. Certo. Do ponto de vista financeiro, para arrecadação de recursos, Dr. Charles, o que você acha que qual é que isso pode trazer para a gente aí, até no desenvolvimento de outros projetos que a gente tem fora daqui, para patrocínio, enfim? Bom, olá, colegas da advocacia aí, da nossa subseção de Cascavel, Corbélia, Capitão e Catanduvas. Veja só, doutor Gilberto, na verdade eu vou fazer aí um retrospecto. Como comentou o nosso presidente aí, a ideia lá atrás surgiu através do nosso colega, do Hélio, jovem advogado, e ele nos trouxe a sugestão, dizendo que era uma necessidade da advocacia iniciante, da advocacia jovem. Nos convenceu, apresentamos esse e outros projetos à seccional lá, através do PROEX, do Dr. Luiz Fernando Pereira, e fomos, vamos dizer assim, contemplados, agraciados, com a aprovação de 2 projetos. Um, o Estúdio Podcast, e o outro, se não me fale a memória, era a parceria do SEBRAE, né, para a gente organizar a gestão da entidade como um todo. E esse projeto foi desenvolvido, a seccional ajudou financeiramente, aí aqui a gente, a várias mãos, fomos atrás da execução. Você está de parabéns aí, e desde já o nosso reconhecimento e agradecimento por ter corrido atrás dessa parte operacional e operacionalizar tudo. E a parte financeira nos deixa muito felizes no seguinte aspecto, e também uma atividade rotineira lá de Curitiba, através do Dr. Pereira, a geração de autogestão para as subseções, né? E esse estúdio de podcast, além de produzir o nosso conteúdo, que você também colocou que a gente passa, além de ser um consumidor, mas também um produtor de conteúdo, seja para a advocacia, para a comunidade da cidade, para os conselhos onde a OAB está inserida, para estudantes de direito, a gente passa a produzir conteúdo, e a utilização do estúdio pode também gerar recursos para a própria entidade, né? Não só recurso financeiro, como também recursos de conteúdo, recurso intelectual, recurso de aprendizado, recursos humanos. A gente pode, de repente, fazer aqui, já estamos montando um regulamento para isso, a alocação do estúdio, para ele não ficar ocioso nos momentos em que não está a própria OAB utilizando, né? Às vezes algum colega advogado tem algum assunto bacana, algum assunto interessante, e vale a pena a gravação de um podcast. Então, gera para nós a possibilidade não só de produzir conteúdo, de produzir resultado financeiro, de produzir resultado intelectual, de aproximar a advocacia, de trazer para dentro da OAB os advogados que às vezes estão mais distantes, os estudantes de direito, que amanhã ou depois se tornarão advogados e estarão aqui também. Então, eu vejo de uma forma muito positiva, não só a criação do estúdio, mas a utilização dele no dia a dia. Nessa questão da intelectualidade que eu ia avançar com a doutora Clarissa e com o doutor, né, que são os nossos os responsáveis pela documentação, e não só pela documentação, né? Quando você pensa em escrever, você pensa em... Nós somos advogados, a gente passa muito tempo lendo e escrevendo, né? Mas a importância, a relevância do estúdio para a geração, para a cultura, para o aculturamento do advogado também, né? E para aprender a falar com a televisão, com a câmera. E vocês dois aí na ponta enxergam esse campo? Olá a todos, colegas, os presentes aqui. É uma honra estar aqui presente também nessa data especial. Acho que é uma data, é um marco para Cascavel, né? É um filho que nasce, né? Como a gente já brincou. Também quero agradecer ao Dr. Hélio, que foi meu aluno querido que tive na faculdade, que ele sempre fala também, que a gente tem um carinho especial um por outro, e que começou a nascer o projeto. É verdade, né? Como professor que sou há 17 anos aqui em Cascavel, e alguns anos também, né, na prática forense, na advocacia, nós não vimos nada parecido com isso, né? De um aprendizado, de uma exposição da advocacia, do advogado. Também, como o Dr. Charles já falou, o Dr. Alex já falou, à disposição do advogado para que apresente as suas ideias, e também
Por que não alguns advogados mais experientes passar experiência para os advogados mais novos também, né? A gente tem aqui em Cascavel grandes nomes na advocacia. Eu, que não vou falar a idade, né, para não denunciar, mas a gente tem advogados que a gente admira muito aqui em Cascavel. E esse espaço aqui seja um espaço para homenageá-los, para ouvi-los, para aprender com eles. E também, por que não dar espaço para o advogado jovem que está começando também expor as suas ideias, como foi a ideia do próprio Dr. Hélio, né, que nos trouxe essa grande ideia aqui, estar aqui. Então, só tenho a agradecer, é um grande prazer ao Gilberto também pelo ter se empenhado na criação do podcast, né? E estamos aí, seguindo com o nosso trabalho da diretoria e com orgulho do que estamos presenciando. Mais perto ali. Deixar mais próximo, até porque a minha voz não é tão firme assim como a do Ney, né? Boa tarde, quer dizer, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, né? Quem nos escuta agora nesse momento, porque né? a comunicação ela não tem horário, né, para acontecer, pode acontecer em diversos momentos. É uma satisfação, primeiramente, estar aqui na presença de vocês, meus colegas, né, acima de tudo, o Dr. Pereira, que veio de Curitiba, também prestigiar aqui a criação, o nascimento, né, desse filho, como o Ney disse, que é essa sala de podcast. Eu acho que nós estamos num momento bastante inovador aqui da OAB, e eu vinha pensando muito sobre a questão da comunicação, e eu me lembrei de um livro do Almir Klink, que ele fala que navegar é preciso. E fazendo uma analogia com essa frase, que é muito famosa e todos conhecem, eu digo que comunicar-se é preciso, né? E comunicar-se de diversas maneiras. E hoje a gente traz aqui mais uma ferramenta, mais uma possibilidade para que a advocacia, para que as entidades locais também possam produzir conteúdo, para que nós possamos produzir esse conteúdo, como você mesmo disse, e principalmente com a relevância dos temas atuais e com a certeza da informação, né? Que nós aqui produzimos coisas muito bem estudadas, muito bem relatadas. Então, eu acredito que, além de ser um meio de comunicação, é um meio que traz também uma confiança, né, para quem nos escuta, né, para quem escuta a voz da advocacia, né, a importância dos temas que nós vamos trabalhar aqui. Então, esse é uma outra vertente, né, que eu vejo que traz, que desenvolve, que reflete essa importância da sala, do podcast. Eu tenho acompanhado aqui o trabalho da OAB, eu vim como conselheira na OAB, quer dizer, eu entrei na OAB como advogada, né? prestando meu exame, prestando meu juramento, né? Servindo a advocacia, servindo, né, a nossa profissão, e depois mais fortemente aí como conselheira e agora nesse cargo de secretária-geral adjunta. E eu presencio aqui, posso afirmar que nós avançamos muito nos nossos trabalhos, não só nessa sala, mas em diversos outros trabalhos. Eu parabenizo não só a comissão e as pessoas que trabalharam aqui, mas todas as pessoas que trabalham hoje em prol da OAB. A gente vê quantas pessoas boas têm com ideias maravilhosas, que deixam, às vezes, os seus afazeres profissionais, familiares, para criar, né, para desenvolver não só a advocacia, mas toda a comunidade local. Então, o meu desejo é que essa sala seja cada vez mais produtiva, que esse seja hoje o nosso primeiro bate-papo, a gente também está aprendendo como se desenvolver aqui, e isso tudo faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução, e eu convido, né, deixo aqui um breve recado antecipado para que todos venham, né, conhecer a nossa sala aqui do Estúdio Podcast. Eu acho que o grande desafio é a gente manter isso aqui ocupado o maior tempo possível, né? Com certeza. Eu vou pedir licença agora para vocês, porque eu vou apresentar, para quem não conhece, né, o doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira. Eu não lembrava do Casagrande, eu devo admitir isso. Minha mãe vai ficar chateada. Peço já desculpas antecipadamente, mas eu vou precisar fazer uma colinha para falar um pouco de quem é doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira. Fundador da Vernalha Pereira, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná,
Em 2021 e 2022 recebeu reconhecimento do Diretório Britânico Chambers Partners pela atuação em General Business Law. Em 2019, 2020 e 2021, o ranking francês Leaders League listou Pereira como um dos advogados mais recomendados na área do contencioso civil e comercial. Em 2022, o mesmo ranking concedeu reconhecimento pela sua atuação em resolução de conflitos. Várias vezes foi eleito um dos advogados mais admirados do Brasil pelas grandes empresas, pela análise e advocacia. Foi membro consultor da Comissão de Reforma do Código do Processo Civil e do Conselho Federal da OAB. Também tem vários artigos e livros publicados na área do processo civil. Dirigiu a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, até março de 2023. Atualmente é o nosso tesoureiro da Seccional Paraná e uma das pessoas com direito a voto lá do projeto, né, do PROEX. Doutor, a gente agradece a sua presença aqui. É uma honra estar aqui na mesa contigo hoje e prestigiando, né, a inauguração de um projeto que foram vocês lá que receberam, analisaram e trouxeram. Você gostaria de falar um pouco sobre essa sua atuação e o PROEX, e como é que você se sente com relação ao PROEX aí, doutor? Obrigado, Gilberto. Quero cumprimentar o Charles, Josnei, a Clarissa e o Alex, agradecer. Dizer que eu já vim à inauguração aqui da sala de podcast, quando foi a preparatória da conferência. Hoje é a estreia. A inauguração foi naquele dia com a presidente Marilena, e a presidente Marilena disse que era muito bacana, quando esteve aqui na inauguração, encerramento da placa, ver na prática um projeto do PROEX acontecer. Então, eu acho que agora eu estou vendo não apenas a inauguração, mas a estreia, o que deixa mais tangível ainda essa realização aqui de Cascavel. Quero dizer aos advogados e às advogadas de Cascavel que a subseção de Cascavel foi a subseção que mais apostou no PROEX. O que é o PROEX? Eu vou tentar explicar isso aqui em rápidas palavras, né? A OAB do Paraná, seccional, sempre foi reconhecida como uma OAB que se organiza bem, reconhecida pelas outras seccionais do Brasil. Mas isso não significa que quem entra deva se acomodar e não deva pensar em novas formas de gestão da nossa entidade que faça com que ela toque uma quantidade maior de advogados e advogadas aqui no Paraná. E isso se dá, a Marilena disse aquele dia, e eu repito aqui, sobretudo se nós deixarmos as decisões nas mãos das subseções. A Marilena disse, como é que nós lá em Curitiba poderíamos decidir se Cascavel tem ou não a necessidade de ter um podcast, uma sala de podcast, um estúdio de podcast como esse aqui, como disse o Alex, com todos os equipamentos que um estúdio desse está a exigir. Então, é melhor que a subseção decida na ponta. Mas a subseção não podia decidir na ponta. Por quê? Porque o Charles está aqui, assumiu a subseção de Cascavel, eles recebiam R$20 mil por mês e esse dinheiro acabava consumido com as despesas correntes aqui da subseção. E não há autonomia da subseção, não há autonomia da advocacia de Cascavel e da região se não tiver dinheiro para bancar os projetos. Então, eu, quando assumi lá essa posição na minha carreira um pouco desajeitada de tesoureiro, eu nunca tinha sido tesoureiro, eu me lembro que um dos primeiros protocolos que eu vi lá, Alex, era uma subseção pedindo dinheiro para trocar o toner da impressora. Eu falei, isso não pode funcionar. Se uma subseção pede dinheiro para trocar o toner, é porque as coisas não estão bem. É preciso deixar o dinheiro mais na subseção. E a gente fez um programa, então, primeiro, de reestruturação de todas as subseções, enxugando onde dava para enxugar, para poder aumentar o valor dos repasses. Eu vou dar um número aqui. Quando nós assumimos, em dezembro de 21, pouco antes da gente assumir, todas as subseções somadas tinham em caixa, são 49, R$1.800.000. Hoje as subseções somadas têm em caixa R$8 milhões. Então, o valor foi multiplicado por 4. Nós, em 2023 e 2024, repassaríamos as subseções, se nós tivéssemos mantido o sistema antigo, em que a subseção pedia dinheiro para trocar o toner, Alex, nós repassaríamos R$3,5 milhões. Vamos repassar algo como 10 milhões, então multiplicar por 3. Agora o caixa está multiplicado por 4, vocês acabaram de receber um repasse, o segundo repasse dessa reestruturação. A OAB de Cascavel, que recebia R$20 mil, vai receber
a partir de janeiro, R$32 mil, além desses repasses extraordinários que encheram os caixas das subseções e eles puderam fazer os projetos que bem entenderam, os melhores. Tem também uma sala de podcast lá na Tríplice Fronteira, né? Sem esses repasses maiores, eles não poderiam. Mas não é só isso. Os repasses maiores não vão acontecer nas gestões subsequentes, porque foram repasses para incentivar a política de reestruturação de pessoal. O que vai ficar para as próximas gestões é o PROEX, que só em 2 editais já distribuiu 500 e vai distribuir mais agora, R$500 mil, R$1 milhão. A minha ideia para os próximos dirigentes que vierem é que a gente encha o pote do PROEX. Por que isso é importante? Primeiro, nós vamos já aumentar o valor dos repasses. Então, o Alex, o Charles, o Josnei e a Clarissa já têm mais autonomia aqui para decidir o que vão fazer. Sem dinheiro não há autonomia, tem que mandar ofício. Já podem trocar o toner, né? Já podem fazer muita coisa aqui sem precisar da seccional, o que é fundamental. Até porque, se você reduz o valor do repasse da subseção e faz com que ela fique com o pires na mão, você cria uma relação de dependência política que não é legal. Porque aqui em Cascavel, a subseção, por exemplo, Foz do Iguaçu, não eram subseções aliadas ou alinhadas com a seccional. E se nós tivéssemos o pires na mão, isso faz com que a subseção acabe tendo que se acomodar politicamente, porque depende, né? Então, a gente acabou essa dependência. Por quê? Porque eu não defiro mais nada, nem indefiro mais. Muita gente diz que era melhor ficar definindo e indefinindo, mas não. O dinheiro está lá e o Alex decide, junto com a diretoria, o que vai fazer. Na próxima gestão, o PROEX tem que sair de 1 milhão para 2, 3 milhões. O que é o PROEX? O PROEX é o seguinte: mesmo Cascavel recebendo 30 mil por mês, ela não tem como gastar R$40 mil num estúdio como esse. Imagina a Tríplice Fronteira, que recebe um repasse mensal, recebia de 4, a gente vai botar para 7, não tem dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente cria um programa de excelência na advocacia, portanto, tem limitações, não é para obra, não é para algo que tem a ver com a ESA, tem lá diretrizes, né, vocacionadas à excelência na advocacia, e diz o seguinte: se você fizer um projeto bem feito, escrever um projeto bem feito, e eu vou repetir aqui aos advogados e às advogadas de Cascavel, a subseção de Cascavel, eu não vou poder repetir isso em outra, mas a subseção de Cascavel foi a que mais apresentou projetos nos 2 editais que foram lançados até agora, projetos muito bacanas, como, por exemplo, esse, mas também a parceria com o SEBRAE, para que houvesse o planejamento, o follow-up das comissões, o que é muito bacana. A OAB pulsa nas comissões, e esse pulso das comissões foi incentivado por outro projeto do PROEX, muito bacana, concebido aqui, mas com dinheiro da seccional, que quem sabe eles não tivessem condições de fazer sozinhos. O fato é que as subseções escrevem os projetos e a gente distribui o dinheiro para quem? Para quem tiver o melhor projeto. Antes, como era? Para quem tivesse a melhor ou a maior pressão. Melhor relacionamento. E isso não é uma crítica às gestões anteriores. As gestões anteriores, para a sorte do Paraná, tinham critérios meritocráticos, intuitivos, que não se submetiam à pressão ou relacionamento, mas o melhor é que isso esteja às claras, né? E que a gente nem possa dar a impressão que aquele projeto, aquele pedido foi rejeitado ou admitido porque o relacionamento era melhor ou pior. Agora não. Agora o dinheiro já está com as subseções e quem levar o projeto leva por meritocracia. Então a gente deixa a decisão na ponta e quando é para distribuir dinheiro, distribui a partir de um critério meritocrático. Isso democratiza, interioriza, né? E, portanto, melhora incentiva, né? Melhora, no final do dia, a forma como a OAB atende os advogados. A prestação de serviço pela entidade para os advogados, que é, em última análise, para isso que a gente existe. É o nosso objetivo final. Então, eu falei muito, mas é que a minha fala distrai. Então, Faltou dizer que a origem é daqui. Alguém disse que eu vim de Curitiba. Não. Eu vim daqui, fui para lá e estou de volta aqui. O que essa visão que a seccional teve de fomentar as subseções
era um anseio nosso antigo, né, da gestão passada, inclusive, que a gente acompanhou de perto, da falta de condição financeira, principalmente, para incentivar as comissões a realizarem suas ações. Né? As ideias que as comissões elas idealizavam, mas não tínhamos recursos para fomentar. Então, assim, de maneiras muito mais criativas do que a gestão passada conseguiu fazer muita coisa. E nós vemos agora, a partir desse ano principalmente, com mais condições desse fomento para as comissões, porque a gente tem como objetivo, e eu sempre gosto de falar isso, a qualificação e a capacitação da advocacia, Pereira. Acho que hoje é a nossa grande missão aqui em Cascavel, é proporcionar essa qualificação para a advocacia. E essa qualificação e capacitação, ela só se dá, ou se dá de maneira mais eficiente através das comissões. Né? Então, a gente desenvolveu um fluxo de trabalho, de aprovação de projetos, através da demanda contínua que vem das comissões, né? Apresenta os seus projetos e assim, a gente não tem esse número de forma concreta, mas se a gente indeferiu 3 projetos nesse 1 ano e meio, é exagero, né? Não me é exagero. Então, toda ideia que chega, se a pessoa, se a comissão estiver disposta a trabalhar, a desenvolver, não basta trazer a ideia, né? Traga a ideia e diga quem vai fazer. Traga o problema e a solução, né? E a gente fomenta, a gente tem essa visão da seccional de dar autonomia para as subseções faz com que a gente proporcione isso para a advocacia. Porque eu sempre digo assim, que o nosso público não é só o público interno, que é a advocacia propriamente. Nós também temos uma responsabilidade de levar nosso conhecimento para o público externo, ou seja, para a comunidade, para a sociedade. Né? E as ações das comissões têm feito isso até agora, levando alguns movimentos, algumas ações idealizadas, como, por exemplo, teremos agora em outubro o evento do Dia do Idoso. Né? A comissão é o 4º ano, né, que a gente já desenvolve. Sim. Então, e agora, com o estúdio, vai proporcionar a gente ampliar ainda mais, né, essa transmissão de conhecimento, essas ações aí que venham a beneficiar não só a advocacia, mas também a comunidade. A dinâmica, né, Alex, é que antigamente existia mais o tete-a-tete, o advogado encontrar advogado e conversar. Hoje em dia, dada a quantidade, não tem mais como. Né? Então, um estúdio dessa natureza aqui, você acaba conseguindo acessar mais pessoas. E é interessante que a definição de estúdio, de áudio, vídeo, podcast e videocast, ele é um nome mais comprido para dizer que é um estúdio multimídia. Né? Então, ele pode ser explorado de diversas formas. Basta que a advocacia, que o advogado, que o público queira usar. E a gente vai apoiar de todas as formas que seja usado o máximo possível. Isso aqui não, só faz sentido. Usado, né? O estúdio só faz sentido se for usado. Sim. Ele naturalmente ele fica trancado no dia a dia aqui, porque há uma questão aí de equipamentos e tudo mais. Nós precisamos ter um técnico, né, que faça todo esse trabalho aí de captação de imagem, de som, editar. Então, isso gera um custo também. Nós vamos ter que aprender, Pereira, como suprir esse custo. É algo que nós vamos ter que construir aqui dentro, né? De maneira que as comissões elas tenham a condição sempre de realizar os seus programas, né? Divulgar seus programas e tudo mais. Mas, para isso, nós precisamos ter um técnico aqui que faça essa operação. Não podemos deixar um advogado ou um responsável por comissão para mexer nos equipamentos que são a parte sensível, né, de um estúdio como esse. E é algo que nós vamos construir, né, Gilberto? Assim, já estamos nesse laboratório, já está saindo alguns outros programas, né? O Gilberto já está coordenando isso. E o que a gente quer é formatar uma estrutura onde fique fácil a gente trabalhar, que todos
todas as comissões possam executar seus programas de maneira tranquila, né? Sem estresse de agendas. Enfim, nós temos que... Quando a gente está fora do sistema, a gente critica a burocracia, né? Mas a gente entra no sistema e sabe que a burocracia, os procedimentos, eles são importantes para que tenhamos uma boa organização, né? A gente estava falando hoje ainda sobre como era quando entramos, a questão das ações das comissões e como é hoje. Então, as pessoas, os advogados e advogadas chegavam com ideias, mas não tinha nada assim materializado, né? Hoje nós temos um procedimento de apresentar projeto, né? De custos, né? Cronograma, Idealizar tudo, exatamente. Né? E passa pela aprovação da diretoria toda segunda-feira, né? A gente realiza a nossa reunião das 9h ao meio-dia, estamos aqui toda segunda-feira, sem falta. E a gente analisa os projetos e os aprova, né? Como eu disse, se indeferimos 3 até hoje foi exagero. Mas o que nós queremos é que tragam de forma efetiva para que possamos alinhar, trazer outras comissões, né? Agregar outras comissões para participarem eventualmente de um projeto. Eu acho que é mais ou menos o que vocês devem fazer lá, seccional também, né? Acho que no futuro, Pereira, a gente, se tivesse um manual de operacionalização meio que padrão, tá? Lógico, cada subseção adequa algumas questões, porque nós fizemos isso, o TED fez isso, né? De padronizar algumas situações, melhorou o fluxo de trabalho para a subseção. E se a gente tem um fluxo de trabalho bem definido, né, a dinâmica de tudo fica mais viável, mais efetiva, né? Em Cascavel, veja só, 38 comissões, né, Alex, hoje? 38. Se cada comissão resolver produzir um conteúdo por mês, já vai lotar o estúdio aqui, né? Sim. Vamos botar um conteúdo a cada 60 dias aí para deixar 19 programas de podcast por mês. É muito. Então, assim, tem espaço. O pessoal tem que produzir conteúdo. E a ideia é viabilizar esse recurso, meios alternativos para viabilizar recursos para a subseção, eventualmente locar para um escritório de advocacia que queira realizar um programa do seu escritório, né? Isso vai dar alternativas para nós também para sustentar a estrutura operacional de um ambiente como esse. Eu acho que a primeira coisa é que o estúdio tem que ser autossustentável, né? Ele tem que se pagar e depois ele tem que ajudar as comissões a buscar recurso para os seus eventos, né? Então, eventos científicos, eventos sociais, a partir daí ele vai vender lá o kit mídia dele e colocando lá, você vai ter direito a tantas participações lá no nosso programa, no nosso YouTube, no nosso site. Isso vai gerar mais recursos para as comissões e para a subseção, além de pagar a própria despesa, né, o próprio custo. E veja, é uma diversidade de conteúdo que a gente pode produzir aqui, né? Vídeo informativo, webinars, podcast jurídico, entrevista, tem um universo de coisas que a gente pode fazer aqui. Até o nosso coral pode vir aqui gravar eventualmente. Olha, a gente tem um espaço... Podcast cantante. Isso, né? Porque como é muito musical, a acústica que é muito boa, Sim. É verdade. a gente pode trazer e colocar aqui o pessoal bem distribuído e fazer um negócio muito legal. Né? Boa ideia. Tem muita coisa. Assim, ele é mais que tridimensional. A gente pensa assim, a gente começa a olhar e começa a enxergar possibilidades, né? Infinitas. Os né? patrocinadores dos eventos podem, de certa forma, vir aqui. Também anunciar seus produtos. O JAIOP mesmo, que ocorreu, que está ocorrendo, enfim, né? Nesse período. Eles vão utilizar essa sala no futuro para talvez o segundo programa, o terceiro programa, enfim, divulgação, com os patrocinadores. Entrevistar os palestrantes. Exatamente, e vão utilizar o espaço para divulgação. Já entrou no kit mídia deles. Né? Eu acho que isso é uma boa, porque vocês conseguem o patrocínio e você coloca isso no kit mídia, ou seja, aí você pega uma parcela do patrocínio de cada um dos eventos e aloca como capacidade, como insumo do custo aqui do...
Uhum. E aí, né? Mas se der eventualmente um prejuízo, entre aspas, a gente Custo, considera né? isso investimento. a rigor, né? Mas E assim, as- até, Não, pode falar. não, até isso que você estava falando, da audiência que vai proporcionar nosso canal de vai incentivar os patrocinadores a investirem. Nós vamos mostrar esse crescimento do canal de audiência, é o que nós estamos tendo hoje, né, com a nossa comunicação. Nós demos um salto muito grande do início do ano, deste ano, para agora, em 8 meses, né, em nível de engajamento nas nossas redes sociais. Né? E eu acho que aqui, me parece que aqui é mais uma ferramenta para a gente aumentar ainda turbo, mais essa né? audiência. Sem dúvida. É um turbo gigantesco, né? E quando a gente fala em comunicação, a gente tem que pensar nas modalidades de comunicação empresarial, né, no mundo em geral, e o que nós estamos adotando aqui, né? Como o empreendedorismo jurídico, enfim. Então você tem a comunicação interna, que é aquela comunicação que a gente faz com o funcionário, entre a gente mesmo, entre a diretoria. A gente tem a comunicação de dentro para fora, a comunicação institucional, quando você fala com a sociedade, né? Nós temos a comunicação social da empresa, como ela é vista de fora para dentro também, como é que se enxerga. E eu estou falando empresa, estou falando instituição, né? Estou falando da OAB. E essa ferramenta, ela nos coloca numa posição de vantagem muito grande, né? Ela coloca a gente num outro patamar. Nós somos profissionais até para cuidar da nossa imagem, e isso foi conquistado, né, com um projeto, com um pensamento também bem estruturado, bem construído. Porque se nós somos a subseção que mais coloca projeto lá, é porque provavelmente nós somos a subseção que mais valoriza o projeto. Mais incentiva, porque eu vi bastante trabalho do Charles, da doutora Clarissa, do doutor Alex, e do doutor Josney. Gente, vamos colocar projeto. Se tem projeto, vamos escrever um projeto e vamos colocar projeto. E vamos lá, A vai gente acabar. Apresenta a ideia, não chega O aqui, Proex ideia, põe no era um projeto. sábado, o prazo final, acho que era, né, Pereira? O prazo final do protocolo. E teve uma colega que ela tinha 3 ou 4 projetos e não deu tempo dela trazer. Eu liguei para a Patrícia lá e falei, Paty, nós precisamos ir lá no sábado protocolar isso aqui. quanto mais a gente exercita, melhor a gente fica. Todo mundo aqui sabe disso. Quanto mais você escreve, melhor você escreve. fica. Quanto mais você lê, também você reproduz isso. Então, se a gente consegue, nós também temos que servir de estímulo para os nossos colegas das outras subseções, né? Para que eles também apresentem. Em que pese a gente também acaba sendo aqui em Cascavel, como é que eu vou dizer, uma linha de... Divisor de água. uma linha de frente. A gente tem um projeto que está acontecendo lá embaixo, que é o do Memorial. do Memorial, também, que é um projeto belíssimo, que já vai gerar um projeto para o ano que vem do Proex, que é a gente resgatar toda a questão histórica da UAB, não só aqui de Cascavel, Não, mas de já todas gerou. as sucessões. Já gerou. Já gerou, né? Já gerou, que é o já piloto, tem né? Não, já temos o projeto do memorial protocolado junto ao Proex. Estamos trabalhando para que seja deferido esse ano. Não pode pressionar aqui. Um voto a gente já tem, parece. O que aconteceu foi que nós tivemos uma grande dificuldade aqui em Cascavel, alguns documentos se perderam, né? E a gente tinha dificuldade em determinar a diretoria em alguns períodos da OAB, né? Há 30, 40 anos atrás. E nós tínhamos a esperança de que em Curitiba isso pudesse estar escrito em alguma Não ata. tá. Não está, né? Então, existe um livro, eu não lembro agora, mas é a história da OAB Paraná, em que ele coloca a primeira gestão de O cada livro do subseção. Hernani Buchmann. Exatamente. São pequenas frações da história de cada uma das subseções. Ele viajou em todas as... Né, É. todas as O doutor, quem fez a nossa história aqui, quem relatou a nossa história foi o doutor Ives Constantino. eu tenho o livro dele. Ele que falou um pouquinho da nossa história. Ele está à frente, presidente, inclusive, da comissão do memorial. Ele e a doutora Nilda Melito, né, presidente e vice-presidente. E eles estão muito empenhados. Veja só, são advogados com uma grande história, uma experiência de mais de 30 anos, né, beirando os 40 anos de advocacia. Doutora Eneida tem ajudado Doutora bastante. Eneida, de maneira que a gente entende da importância de resgatar essa história, porque a subseção de Cascavel, ela meio que se confunde com a história de Cascavel.
Cascavel tem 70 anos, né? 72 anos. Acho que é isso, não tô lembrando. Cascavel? Faz Cascavel. 72 Mas, 48, 50, né? e a subseção tem 50 anos, vai fazer 50 anos o ano que vem, né? Já estamos planejando um grande ano de eventos. A comissão, o Memorial da Advocacia é parte desses eventos. A doutora Clarissa está à frente da comissão especial dos 50 anos da subseção de Cascavel. E a gente sabe o quanto é importante a gente manter a história. Quando eu fiquei sabendo que a história se perdeu, a história de Cascavel se perdeu, da subseção de Cascavel se perdeu em algum momento, eu fiquei triste, porque ali existiram fatos dentro da OAB que contribuíram muito para o desenvolvimento de Cascavel. Eu acompanho a OAB de Cascavel há 25 anos, pouco mais do que eu estou advogando. Então eu sei o que esses advogados do início dos anos 2000, aí, do século XXI, fizeram, e sei o que alguns ex-presidentes fizeram no passado, na época da Constituinte. Enfim, o trabalho que a OAB aqui realizou naquele momento para o desenvolvimento da sociedade, não só cascavelense, mas brasileira, inclusive, aquele momento importante da história do Brasil. Cascavel estava presente também. Então, a gente manter a história do que a gente conseguiu resgatar, né? E resgatamos boas histórias, né, Gilberto? Boa. Você está trabalhando, né? A gente fez algumas filmagens com o pessoal. Entrevistamos Entrevista com a velha guarda. com os presidentes, né, os ex-presidentes, assim, tá sendo magnífico o que estamos fazendo para, pelo menos, a partir de então, preservarmos a história da advocacia cascavelense. Tem uma coisa que eu gostaria de pontuar para todo mundo, que, veja, a gente vem sofrendo revoluções tecnológicas permanentes. Todo dia aparece alguma coisa nova, inteligência artificial, o estúdio, ele é parte disso, né? Parte do entendimento da necessidade de adequação e acompanhar o fluxo da história. E esse dia é um marco histórico para a gente, né? Porque a primeira gravação, né, é o primeiro... Faz sentido. A gente já foi inaugurado e agora a gente está A estreia, estreando. exatamente. E hoje é um marco histórico. Então, verdade. a gente precisa pontuar isso, porque daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, 40 anos, quando alguém lembra falar que, nossa, coisa de velho, podcast, nem existe mais isso, mas a gente está aqui, né? E hoje... Nós vamos estar lá embaixo, na sala do memorial. Sala do memorial. Então, parece, né, alguma coisa singela, mas não é. Não é, porque faz parte da revolução da comunicação, né? Nós nos reconstruindo, né, para comunicar com o nosso mercado público interno e externo também. Eu acho que esse resgate que vocês estão fazendo aqui é importante, sobretudo porque hoje, minha voz está falhando agora aqui, vou tomar mais um pouco de água. Já pego mais lá. Hoje tudo fica retratado, né, por conta da digitalização. Ninguém vai se perder o que aconteceu na gestão do Alex nunca. Porque tudo está retratado nas redes sociais, nos arquivos digitais. Então. Mas a história da era analógica se perde, e isso acontece em muitas subseções, inclusive na seccional. E é muito ruim, porque quem não conhece a sua história tem dificuldade de construir o seu futuro. Uma frase um pouco de autoajuda, mas é verdade. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, né? Eu vou dar um dado aqui. Nós, falar um pouco da conferência, nós tivemos uma estreia aqui em Cascavel, que foi a preparatória de Cascavel da conferência. E a Marilena pediu que eu presidisse a comissão executiva da conferência. E eu fui estudar o que era a conferência, né? Porque desde quando eu acompanho a conferência, ela virou um pouco, como eu disse, um pupurri de palestra. Um fala sobre direito do consumidor, outro sobre agravo de instrumento, outro sobre execução penal. E a conferência é uma obrigação estatutária da ordem. Está no nosso estatuto, tem que fazer de 3 em 3 anos. E eu disse, se está no nosso estatuto,
como algo obrigatório é porque ela tem uma função para além apenas da realização de palestras. E aí eu recuperei, o Ricardo Navarro, que tem lá a história da OAB, me deu os autos físicos da conferência de 78. O que são os autos físicos? A comissão foi montada em 77, a comissão de 70, a conferência de 78, para os advogados mais novos, foi a Conferência Nacional da Advocacia, lá em Curitiba, que é considerada uma conferência da virada aqui no Brasil, do modelo de ditadura militar que nós vivíamos. Foi aquela conferência que assegurou, dizem, a volta do habeas corpus, a anistia que veio em 79. Foi uma conferência presidida pelo Raimundo Faoro, que era o presidente nacional da OAB, e aqui no Paraná pelo Eduardo Virmon. E o que acontecia naquela conferência? Os temas eram debatidos por toda a advocacia. E as teses da advocacia eram formadas naquela conferência. O que nós iríamos defender ou não iríamos defender, a partir da opinião dos advogados. E eu fui lendo aquilo, foi até emocionante, porque era lá, estava o René Dotti dizendo que tinha que ser assim, estava lá o Joaquim Munhoz de Mello, o Sampaio Ferraz, um advogado de São Paulo, que a gente teve a felicidade depois no escritório da advocacia de ter uma associação até hoje funcionando lá, ele, um advogado novo, em 77, 78, opinando como é que deveria ser a Conferência Nacional, os grandes nomes ali, conformando como seria a conferência. E eu, lendo aquilo, falei assim, vamos resgatar o velho jeito de fazer conferência, que é debater. E nós tivemos aqui vários debates aqui em Cascavel. Debates, para que sejam bons, tem que ser, em alguma medida, desconcertantes. E aqui houve um pouco de um debate desconcertante, em alguma medida, críticas diretas, críticas à OAB, críticas à direção da OAB que estava presente, a resposta da direção da OAB. Então, ou seja, a OAB voltou a pulsar em termos de debates como era lá atrás. E eu me inspirei naquela memória analógica porque o Ricardo tinha guardado. Então é importante ter a memória do que aconteceu lá atrás para nos inspirar no futuro. Isso foi muito bacana o que aconteceu. Aqui em Cascavel foi de novo a estreia. Quem sabe tenha sido a mais agitada de todas em termos de debates, porque aconteceu uma coisa bacana, que foram as prévias nas subseções, vieram as caravanas animadas e aquecidas para debater. Então foi uma coisa muito legal. Esse resgate que vocês estão fazendo aqui, sem dúvida, é importante para a homenagem que se faz àqueles que construíram a história da subseção, mas não é só a homenagem, é também a inspiração para fazer para frente. E resgatar na era analógica é difícil, mas tanto mais difícil quanto mais tarde for a tentativa, porque você vai perdendo a chamada memória viva, ou, no conceito da história, a fonte direta, que é ouvir os ex-presidentes que ainda estão vivos. Então, também por isso Cascavel merece parabéns aqui, porque é uma coisa muito bacana. Eu acho que tem que ser replicado isso nas outras subseções. O Cássio deu um passo importante quando provocou o Hernani Buchmann, da nossa Academia Paranense de Letras, a escrever aquele livro, mas ainda tem muito a avançar para resgatar a história da ordem das subseções das seccionais, sobretudo na parte que diz com a era analógica da nossa instituição. E aí, nós do mundo digital, abrindo esse espaço aqui agora, oferecendo isso para a advocacia, cada um vai ter oportunidade, cada um dos advogados da nossa subseção e que abrange vai poder vir aqui construir a sua história e deixar ela gravada em áudio, vídeo, dentro da OAB. Isso aqui é importante uma das coisas que é importante. Então, a gente já avançou bastante, né? A hora passou. Passa rápido quando a gente está conversando. Então, Mas, ó, eu sou muito falante, né? Então, mais uma última observação. Ó, os advogados reclamam muito das OABs todas, porque eles não têm direito a dar opinião. Essa é uma reclamação recorrente. Não, e eu acho que a conferência teve um pouco disso, ou seja, todo mundo foi convidado a dar opinião. Quem não veio não pode reclamar. Falei muito isso. Falei Então, muito venham, isso. Não fiquem reclamando pelo WhatsApp. Né? Vamos lá na conferência. O crítico do WhatsApp. Então, assim, foi dado esse espaço vai seguir aberto. Nós vamos ter pela plataforma da OAB, quando começar o período de Curitiba, um espaço aberto, porque historicamente, você sabe que na conferência tem lá a tribuna livre. Sim. Era um banquinho, o sujeito subia, chegava ali com o microfone e falava o que ele quisesse. Nós multiplicamos esses banquinhos aos milhares, espalhados pelo Paraná inteiro
e por vídeo, que vai poder ser também utilizado para fazer a sua crítica. Estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte, que esse espaço seja usado também para isso, porque vem a gente aqui, né? Você pode criar o dia da Tribuna Livre, fica aqui a minha sugestão, os advogados se inscrevem para falar sobre qualquer tema, e o Gilberto conduz bem, como está conduzindo hoje, e as pessoas que venham aqui, inclusive, para criticar a própria subseção, eventualmente. Sem problema nenhum, que é da crítica também, que a gente constrói... O avanço vem da crítica, né? Um avanço. Uma melhoria. Acho que é necessário. Esse pasteurizado, a gente tem que superar essa coisa muito pasteurizada, medo de se expressar, que a gente tem vivido ultimamente, a comunicação está sofrendo. Isso. O medo do cancelamento. A gente tem que ter um limite, a medida do limite, mas o medo do cancelamento também tem que ser superado. Eu tenho uma perguntinha. É outro tema já, outro assunto. Você vai querer encerrar já? Eu Não, estava é que pensando no assunto. Né? As pessoas me perguntam muito, eu não posso deixar de perguntar, aproveitar a oportunidade que o Pereira está aqui. Esse ano vai ter refis? Não vai ter refis, esse ano vai ter protesto. As pessoas perguntam muito, Pereira, e assim, vai ter de novo o refis, um outro acabou ficando para trás e tudo, mas o que eu queria ressaltar é naquela ideia de autogestão, que também foi uma iniciativa legal que vocês implementaram de Curitiba para Cascavel, o retorno, né? Um percentual de tudo que a subseção recuperou no refis, também voltou para cá para a gente poder usar para fazer as atividades locais. Né? R$1 milhão as subseções receberam de retorno. O PROEX é financiado por esse recurso, né? O PROEX é financiado por uma outra fonte, que também foi a economia das subseções. Mas você veja só, eu sempre dizia, eu fiz aquele colégio, o Charles estava, foi em Toledo. Né, o colégio, logo que eu assumi, eu fiz um colégio regional de tesoureiros e secretários, adjuntos, não sei se a Clarissa estava em Toledo. Foi, né? sim. Uhum. E eu dizia o seguinte, não tem lugar. A OAB, a gente não gosta de falar de cobrança anuidade, mas o Charles provocou, eu vou falar aqui. Mas, assim, não tem lugar pior para dever, eu brincava, do que o condomínio, porque você encontra a síndica, credora no elevador. Então eu dizia o seguinte, a anuidade é cobrada lá por Curitiba. Então é uma coisa que não constrange quem está inadimplente. Quando a subseção se envolve, eu dizia, eu tenho certeza que nós vamos aumentar a arrecadação. Sabe quanto é que as subseções arrecadaram a mais do que Curitiba no refis? 2 por 1. Ou seja, o envolvimento das subseções duplicou a arrecadação ordinária. E a gente deixou R$1 milhão desses valores arrecadados no refis para que as subseções gastassem aqui com os advogados locais. É ruim falar de inadimplência e de inadimplência? Eu acho que não, porque veja só, tudo que a OAB faz aqui, a OAB de Cascavel faz muito, está aí, e essa jornada aí da advocacia iniciante na 2ª edição, toca a vida de muita gente, muda a vida. Uma fala, às vezes, sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing, muda a vida. Eu dei ontem um relato na minha fala que assim, algumas falas, em determinado momento da minha vida, alteraram a minha forma de pensar. Né? Quando você faz essa nova parceria com o Sebrae aqui, né, que você me contou ontem sobre empreendedorismo na advocacia, muda a vida das pessoas. A ordem foi criada lá em 1930 por um decreto do Getúlio para tratar de disciplina e inscrição. Hoje a ordem tem outro papel muito diferente. Então, é importante que as pessoas estejam adimplentes. Sem adimplência, não há dinheiro para tocar a vida dos advogados. Então, eu acho que... Agora, a tua pergunta é, não tem refis? Por que não tem refis? O refis deve ser excepcionalíssimo. Você dá uma condição especial para o inadimplente. Para quê? Para que ele volte a estar em dia, mas também para resgatar os advogados. O advogado que deixou de advogar. Tudo que a gente fez junto com o refis, a divulgação da campanha da advocacia dativa, o sujeito está meio desanimado em casa, está atrasado aqui na ordem, você põe em dia em 48 vezes e vem advogar, tem um programa da advocacia dativa, que é o melhor do Brasil, aqui do Paraná, que distribui R$100 milhões ano para todos que quiserem advogar nesse programa. Ou seja, por mais que o mercado esteja eventualmente saturado numa ou noutra região, dada a oferta excessiva de advogados para a demanda que tem a advocacia dativa, que tem 1/3 dos advogados inscritos. Abriu o edital aí para se inscreverem no último dia 21 de agosto. Está aberto o edital. Fica o chamamento aqui também. Até O que final do me mês, né? perguntaram é que se quem já está inscrito tem que se inscrever de novo. Aí Tem. nós Tem que atualizar Tem que a já informação. fica a Só não dica precisa aí. fazer o curso, né? Não tem os 2 cursos, só não precisa fazer. Tem a dica aí, tem que se inscrever de novo.
Então é isso, vou pedir para cada um fazer uma breve despedida para a gente encerrar, né? Devido ao adiantado da hora, Dr. Charles. Bom, eu me despeço aqui, mandando um grande abraço para todos os advogados aqui da nossa subseção, dizendo que a entidade, através da diretoria, na presidência do Alex, do secretário Josnei, secretária Clarissa, eu e a nossa vice-presidente Deise, tem trabalhado diuturnamente para fazer a capacitação da advocacia, para integrar o advogado no mercado de trabalho, na entidade, levar a entidade para a comunidade em geral, e eu acho que isso tem produzido bons frutos. Nós tivemos congresso da execução penal, com fantástica participação. Nós tivemos aqui evento da Comissão de Direito Imobiliário, uma participação excelente. Tivemos evento da Comissão de Direito Tributário, discutimos reforma tributária. E assim, se eu for falar todas, acho que... Direito animal, direito animal vai ter, vai ter direito à saúde, teve o JAIOP. Então, assim, são muitos eventos. A capacitação está aí. O advogado, por favor, aproveite, se integre, a casa é sua e está de portas abertas, usufrua. Então fica aí o nosso agradecimento, que esse dia fique registrado como a nossa estreia aqui do podcast, né, Gilberto? E que também esse estúdio seja utilizado aí frequentemente pelas comissões, pelos advogados, que ele tenha um fluxo de uso e de produção de conteúdo. Dr. Josnei? O que eu vou falar depois do Charles? O Charles falou tudo. Então, eu também queria agradecer, é uma grande honra estar aqui nesse dia. Como o Gilberto falou, é um dia especial, é um marco para a advocacia de Cascavel, é a abertura de portas para várias situações, como a gente já viu, entrevista, aprendizado e tudo mais, homenagens. Então, só tenho a agradecer por estar aqui hoje. Lembrando também que a gente tem um Deus, né, que temos que agradecer sempre, que é o Senhor da nossa vida. E um alô para os meus alunos aí que devem estar assistindo. Um abraço a todos. Do Corinthians? Eu não ia Não falar, aguentou, né? né? Vai Não Corinthians, aguentou. então. Doutora Clarissa? Eu também me despeço aqui do nosso programa de estreia, digamos assim. Pode virar para você, Parabenizo o Gilberto por todo o trabalho que você tem desenvolvido junto à OAB, se dedicando, agora também se desenvolvendo aí as tuas habilidades como apresentador, tá? É você, com certeza. Fico muito feliz que a gente esteja trabalhando, porque quem olha de fora tem uma impressão, né, de quem está aqui do lado da diretoria. E o nosso trabalho, como o Charles falou, é diário, não para, né, Alex? Então a gente fica muito contente mesmo com esse avanço, com essa construção, com a otimização do nosso espaço, que com certeza vai valorizar a advocacia e vai trazer bons conteúdos para todas as pessoas, né? Enfim, só tenho a agradecer mesmo. Acho que tem que convidar também os ex-presidentes, os mais antigos, para virem aqui, para eles discutirem um pouquinho como que se dava a comunicação, né, na época em que eles trabalhavam, como que tudo isso... Era BIP, aquele BIP. O BIP, sabe? como é que era toda essa questão, para a gente poder fazer uma analogia dos avanços, conhecer, registrar também a nossa história, a história deles, aqui também no podcast. Então, reforço que a diretoria está aí sempre à segunda-feira, né, das 9 até meio-dia nós estamos aí para ouvir quem quiser chegar aqui sobre qualquer tema, enfim. E, enfim, fico feliz de estar aqui e vamos mãos à obra agora, digamos assim, né? Vamos continuar. Vou tomar a liberdade de passar a palavra para o doutor Pereira, antes de passar para o Alex. Eu parabenizo de novo, parabéns pela estreia, uma honra estar aqui na estreia, Gilberto, todo mundo aqui. Dizer que aqui, como o Charles mencionou, eu sou aqui de Cascavel, mas não é só isso, assim, eu já disse aqui em Cascavel, em outros eventos, eu me identifiquei como advogado, assim, aqui em Cascavel, convivendo com advogados que eram amigos do meu pai. Eu sempre cito 2 advogados que me inspiraram muito a decisão de ser advogado. Durante um tempo eu fiquei em dúvida se eu queria ser advogado ou jornalista, né? Mas assim, eu sou advogado graças a 2 advogados que eu sempre cito aqui, que é Aldo Parzianello, tio do Jurandir, presidente, e Adelino Marcon. 2 pessoas que eu, criança, admirava muito e falava, eu quero ser como eles quando eu crescer.
Não cresci muito, mas virei advogado. Obrigado. Doutor Alex, nosso presidente, deixar uma mensagem para os nossos Bom, colegas. nós estamos iniciando uma nova era da comunicação da OAB de Cascavel. E estarmos aqui hoje nessa estreia com um diretor da seccional que ajudou a proporcionar a construção deste estúdio é uma grande honra para nós. E o objetivo, como a gente já mencionou aqui, é podermos usar da melhor forma possível para que a gente coloque a advocacia em evidência. O que nós objetivamos é fazer com que a sociedade conheça o trabalho que a OAB realiza no dia a dia. Somos mais de 300 advogados trabalhando nas 38 comissões. Todos advogados abnegados que se dedicam, como disse a doutora Clarissa, a construir algo para a advocacia, para o próximo. Esse é um diferencial de quem está aqui. As pessoas deixam suas famílias, muitas vezes, deixam seus escritórios para se dedicar para toda a advocacia e para a comunidade. Um pouquinho do que a gente ganha no dia a dia trabalhando, a gente dedica nosso tempo aqui. E eu convoco a todos, advogados e advogadas que estão nos assistindo, para que participem das nossas comissões, tragam suas ideias, tragam suas críticas, para que a gente possa melhorar no que estamos falhando eventualmente. O objetivo é a gente prestar o melhor serviço em prol da advocacia, em prol do advogado e da advogada. E pode ter certeza que não falta empenho, não só nosso, da diretoria, mas de todas as comissões. Então, aqui é onde você, advogado e advogada, vai poder se qualificar e se capacitar, fazer network. Network da OAB proporciona muitas oportunidades, eu sou prova disso. Eu vivo a OAB há 22 anos, 25 anos, como disse inicialmente. Ainda era estagiário quando frequentava a OAB. Hoje sou sócio de um advogado mais experiente, justamente porque tive esse relacionamento dentro da OAB. Então, é isso. A mensagem final é essa. Participem. Vamos usar esse estúdio, vamos usar toda a estrutura da OAB. Nós temos uma sede aqui fantástica. Nós temos feito um trabalho de convidar os acadêmicos de direito para conhecerem a OAB. Isso é um diferencial muito grande também. Enfim, é isso. Obrigado, Gilberto, aí, pela condução da nossa estreia. Tenho certeza que está sendo um laboratório para todos nós aqui. Nas próximas, tirando o Pereira, que já é experiente aí, com os microfones e as câmeras, eu tenho certeza que aqui a gente vai aprender e o estúdio é justamente para que todos aprendam. Obrigado. Então, para encerrar, eu devo dizer que a OAB, sob a gestão do Dr. Alex, está capilarizada na sociedade cascavelense até os bairros mais pobres. O trabalho que é realizado pelas comissões, comissão de família, comissão de idoso, enfim, todas as comissões levam o trabalho do advogado para os rincões mais profundos dessa cidade. Então, deixo aqui o meu convite para as comissões e para os advogados: utilizem esse espaço para que a gente possa ser ainda mais relevante para a sociedade, para demonstrar o trabalho, a relevância do trabalho da advocacia, da sua comissão e da OAB para a sociedade cascavelense e, enfim, Brasil inteiro. Gente, muito obrigado. Esse foi o nosso programa de estreia. Eu espero que vocês tenham gostado. E votem na hora de dar o nome lá, por favor. Tchau, tchau.